Viemos para mais uma conversa com vocês, dessa vez papo reto sobre a pergunta que não quer calar. Meu filho vai ter prejuízo no ano letivo? E aí vocês querem a boa ou a má notícia primeiro? Vamos falar a notícia direta A primeiro. verdade. Vai! Todo mundo vai ter prejuízo no ano letivo esse ano. Não importa o que a escola estiver falando, vai ter prejuízo no ano letivo. Não é o que a escola estiver falando, é o que ela estiver fazendo, porque tem os gestores dessas escolas estão se matando, gente, muito. Todo mundo que é diretor, mantenedor de escola passou o último mês sem dormir, sem comer. Ou comendo o mundo. Mas tentando dar conta de tanta coisa que aconteceu simultaneamente e muitos deles, né, tentando dar conta de enviar conteúdo para casa para manter o ritmo aí da aprendizagem fluindo. Mas a verdade é que não tem como não ter prejuízo para esse ano letivo. E a outra questão não estamos concorrendo para chegar em lugar nenhum. Nossos E não filhos é estão numa culpa de crise ninguém também. Ter prejuízo no ano letivo não é culpa da escola, não é culpa do professor, do gestor, sua pai. É o cenário que a gente está vivendo, é o que a gente tem para hoje. E tem muita gente pensando em como readaptar, reorganizar o ano letivo para no fim dar tudo certo. Qual é o fim? É lá na frente, gente, onde é que nós estamos querendo chegar com essa pressa de saber como vai ser o ano letivo? Vai terminar quando? Vai dar para terminar em 2020? Aliás, a gente veio mostrar que tem uma coisa muito mais séria acontecendo, que a gente precisa focar nela, ao invés de focar no ano letivo, se vai ter prejuízo ou não. Ou na correria para dar conteúdo novo. Vamos lá. Essa é a imagem do cérebro de uma criança que vive numa situação em que ela pode sair na rua, pode ver os amigos, não tem ninguém falando sobre pessoas indo no supermercado comprar tudo que tem, não tem ninguém falando na notícia todo dia sobre quantas pessoas morreram. Não está impedida de ver o vô e a avó porque ela representa um risco para o vô, para a avó, para os tios, ou seja... Não tem pai e mãe sem saber se no mês seguinte vai ter emprego, se não vai, o que vai acontecer, como vai comer. Com os colegas de escola, né? É o cérebro que tem uma criança que vive num contexto de família, escola, numa vida que nós gostaríamos que todas as crianças tivessem. Infelizmente, muitas vivem em situação de vulnerabilidade, então o cérebro delas não é nesse formato que nós acabamos de mostrar para vocês. Esse é o cérebro do seu filho, dentro da sua família, dentro do contexto de vida que nós tínhamos antes, em que nós podíamos ter liberdade. Em que tinha tudo isso que a gente falou. E aí essa criança com esse cérebro fofucho ia pra escola e aprendia. Tinha umas dificuldades, outras, mas aprendia. Aí agora, o cérebro dessa criança, que agora está em situação de estresse todo dia, e tendo que lidar com o nervosismo dos pais, o nervosismo da sociedade, todo esse contexto diferente de não poder sair de casa, tem um cérebro igual a esse que a gente vai pôr agora. Esse é o cérebro de uma criança que vive em situação de estresse constante. Ele muda até fisicamente. E o aprendizado, quando o cérebro está em estado de alerta, de estresse constante, é muito prejudicado, é muito difícil que esse cérebro receba conteúdos acadêmicos novos e consiga processar e transformar em conhecimento. E a gente não veio aqui para falar agora para vocês, pais, mães, gestores e professores, que além de tudo que vocês estão fazendo de conteúdo, que tem mais isso para vocês lidarem. Não, a gente veio falar que isso é o essencial e é isso que a gente tem que pensar agora. Nesse tempo que os filhos estão em casa com os pais, no meio desse contexto que não é um contexto que a gente queria estar vivendo, o que a família pode fazer para garantir que quando as aulas voltarem ao normal, essa criança tenha o cérebro pronto para aprender os conteúdos, para se relacionar bem com os estudos que vão vir daqui para frente. A criança e o adolescente, né, gente? Então nós precisamos ajustar ao máximo esse tempo que nós temos dentro de casa para que ele seja o menos estressante possível. E quando chega uma tonelada de conteúdo, que os pais ficam desesperados, tentando fazer o papel do professor, ou estressados porque os filhos não estão conseguindo fazer todo o conteúdo, ou às vezes até felizes porque o filho ficou 7 horas fechado no quarto e fez todo o conteúdo, mas isso é um estresse muito grande que só vai trazer prejuízo porque esse conteúdo não está sendo transformado em conhecimento. O retorno do seu filho depois para a escola
tem que ter o mínimo de possibilidade para ele se readaptar, retomar o ritmo de vida. E aí sim, o professor, a escola, cumprir o seu papel e seguir com o ano letivo da maneira que for possível e determinado a partir do momento que nós soubermos quantos dias teremos pela frente. Mas na verdade a gente tem o resto da vida pela frente, né, gente? Isso de quantos dias nós vamos ter para terminar o ano letivo. E para cumprir as 800 horas? E os 200 a gente tem o dias? resto da vida, gente. Se os alunos tiverem que invadir 2021 na série que eles estão hoje, qual o problema? Nós estamos correndo para chegar onde? Em lugar nenhum, ainda mais com os nossos filhos, com os nossos alunos. Então, gente, resumindo, vamos ter prejuízo, é isso que a gente está vivendo, é isso que tem para hoje. Vamos juntos fazer o que é o melhor que a gente pode fazer nesse contexto que a gente tem, que não é ficar socando conteúdo no filho. E aí isso vale também para o gestor que está lá correndo, para o professor que está virando de cabeça para baixo para conseguir produzir conteúdo para mandar. Então, assim, menos quantidade, menos preocupação em cumprir conteúdos com data, pensando em avaliação, que o bimestre ou trimestre já acabou. Gente, não acabou nada. Tá até Mas em pausa. também, daí agora a gente volta lá pro nosso outro vídeo que a gente falou do ciclo vicioso lá, que aí se a escola desacelera e manda menos, o pai fala, mas agora eu tô pagando igual pra ter menos. Então, gente, voltamos lá pro vídeo do ciclo. Volta lá assistir também pra todo mundo se conscientizar com a empatia. Ou só desencana e agora pensa o seguinte, bom, preciso manter o melhor clima possível aqui em casa, ter momentos bons com meu filho, cuidar de mim também. O gestor também precisa cuidar dele e Da dos família professores, dele, da família dele também, e se preparar para garantir que se o pai e o aluno precisar de alguma coisa, você tem para oferecer, mas começar a planejar a partir de quando voltar, em que formato nós vamos trabalhar. Que papel a tecnologia vai ter? Vou colocá-la onde ela cabe, não nesse papel que está sendo dado para ela agora, que não é o ideal e o adequado. Então está todo mundo muito estressado e isso só vai gerar prejuízo ainda maior. Se a gente conseguir desacelerar, o prejuízo vai ser no sentido de dias, de meses. O ano letivo não será como ele era antes. Até que daqui um bom tempo tudo volte ao normal. Mas o prejuízo na aprendizagem não vai existir se nós conseguirmos respirar fundo, desacelera e foca no que realmente importa. Passar por isso com o menor número de cicatrizes possível. A gente está de noite também trabalhando para isso. Atendendo muitas escolas que estão contratando para live para fazer com os pais, encontros, reuniões online. Porque o momento de estudo tem que existir na sua casa. Tem se a escola que conseguir. estiver ou não mandando conteúdo. É nessa rotina que a gente está ajudando e também pro ajuste. Um espaço que agora a gente lançou só para o gestor, para conseguir ajudar esse gestor que também está vivendo, o coordenador, o diretor de escola, que está vivendo numa situação de muito estresse e muita pressão de todos os lados. Então, pais e gestores conversem, sejam flexíveis, para que os alunos sejam o foco e não sejam prejudicados. Essa é a nossa mensagem de hoje. Então, nos vemos no próximo Papo Sincero. Com todo mundo com o cérebro bem lisinho, bem bonitinho, tá bom? Gente, esse cérebro aqui que a gente mostrou nem é só da criança. Tá todo mundo estresse, né? Bom, mas vamos colocar o link aqui para vocês mandarem pro gestor da escola, pro gestor que quiser entrar também. E todos os dias seguimos com os nossos posts, podem mandar perguntas. Gente, se você tá vendo esse vídeo no Instagram e você quer compartilhar no grupo de WhatsApp de mães, no grupo dos gestores, em todo lugar, você pode compartilhar, tem o link compartilhável dele lá na nossa página do Facebook, também no YouTube e também nos stories do Instagram, porque no Instagram você pode compartilhar pelo Instagram só. Até a próxima! Até a próxima! Essa é a imagem do cérebro de uma criança que vive numa situação em que ela pode sair na rua, pode ver os amigos, não tem ninguém falando sobre pessoas indo no supermercado comprar tudo que tem, não tem ninguém falando na notícia todo dia sobre quantas pessoas morreram. Não está impedida de ver o vô e a avó porque ela representa um risco para o vô, para a avó, para os tios.